Em meio ao turbilhão da vida moderna, onde a velocidade e a constante demanda por produtividade frequentemente ofuscam as sutilezas do nosso cotidiano, uma narrativa insólita emerge, desafiando a percepção comum de que as ameaças à saúde se anunciam sempre com estrondo. Este relato nos transporta para o seio de um lar, um santuário de segurança e afeto, onde a inocência infantil desabrochava em tardes ensolaradas. Um menino de 7 anos, a personificação da vitalidade e da curiosidade, mergulhava em suas brincadeiras, sua risada ecoando como melodia em um cenário bucólico. Sua mãe, testemunha complacente da alegria contagiante de seu filho, compartilhava a serenidade desse momento idílico, uma cena que qualquer progenitor reconheceria como um tesouro. Contudo, sob essa fachada de normalidade e despreocupação, uma força insidiosa começava a tecer sua trama, prestes a testar os limites da percepção e da intuição materna. O prenúncio dessa jornada inesperada manifestou-se de forma quase imperceptível. Um leve desvio na marcha, uma hesitação ao pisar. A reação inicial, instintiva e amplamente compartilhada, foi a de atribuir a causa um evento trivial, inerente à natureza inquieta de uma criança, um tropeço, uma torção, um pequeno impacto no curso de suas aventuras. Medidas paliativas foram prontamente aplicadas, sob a esperança de que o repouso e o tempo servissem como bálsamos para a aparente inconveniência. Afinal, quem, em algum momento, não reagiu de maneira semelhante diante das pequenas mazelas de seus filhos, confiando na sua resiliência natural? A questão crucial, no entanto, reside no que acontece quando essa suposta trivialidade se recusa a ceder, quando o incômodo se aprofunda, transformando-se em uma dor persistente e visivelmente incapacitante. O dia seguinte trouxe consigo um adensamento da preocupação. O cocheio, antes sutil, intensificou-se notavelmente. O pé apresentava sinais evidentes de inchaço e rubor, e o choro do menino tornava-se inconsolável a cada tentativa, por menor que fosse, de apoiar o peso do corpo. A situação transmutou-se de uma mera contrariedade passageira para um sinal de alerta inequívoco, demandando atenção médica com a máxima urgência. Com o coração apertado pela angústia, a mãe iniciou a jornada rumo ao hospital, em busca de respostas que aliviassem o sofrimento de seu filho. Naquele instante, a incerteza pairava como uma névoa densa, e a busca por uma explicação para aquela dor inexplicável tornava-se a prioridade absoluta. No ambiente clínico, após as avaliações preliminares, um recurso diagnóstico de fundamental importância para a investigação de lesões físicas foi empregado: a radiografia. Foi na imagem capturada por este exame que a verdade, até então oculta sob a superfície, começou a se desvelar. Um objeto metálico, inesperado e estranho à anatomia infantil, encontrava-se incrustado no pé do menino, aninhado entre as estruturas ósseas, perigosamente próximo a uma articulação vital. A imagem, desprovida de qualquer ambiguidade, pareceu congelar o tempo na sala, deixando todos os presentes atonitos diante da magnitude do que, até aquele momento, passará despercebido. Como algo tão pequeno e aparentemente insignificante poderia infligir tanto sofrimento? E, mais importante, como havia ali chegado sem ser detectado? Este descobrimento lançou uma cadeia de eventos que culminaram em uma intervenção cirúrgica de emergência. A remoção do fragmento metálico tornou-se a prioridade máxima, visando evitar complicações severas, como uma infecção insidiosa que já ameaçava sua disseminação. O objeto, posteriormente identificado como um pedaço enferrujado de um brinquedo, havia penetrado na carne do menino sem deixar vestígios externos visíveis, um invasor invisível que agia nas sombras. A mãe, ao ser informada da natureza do objeto, manifestou incredulidade. Aquele fragmento provinha de um brinquedo que seu filho havia manuseado no mesmo pátio onde brincava poucos dias antes. O caso do pequeno Lucas, nome fictício utilizado para preservar sua identidade, não apenas marcou um ponto de virada em sua recuperação física, mas também serviu como um poderoso alerta para a comunidade médica. Destacou-se a importância crucial dos exames de imagem na avaliação de traumas pediátricos, mesmo quando os sintomas iniciais parecem triviais. Esta história, que se iniciou com um simples cocheio, transformou-se em um comovente lembrete de que, na medicina, a sutileza dos sintomas nem sempre reflete a gravidade subjacente de uma condição. Lucas recuperou-se favoravelmente, embora o caminho para a normalidade tenha implicado semanas de repouso e limitações, um preço a pagar pela inesperada invasão.
A experiência deixou uma marca indelével em Juliana, sua mãe. Emocionada e aliviada, ela decidiu compartilhar sua vivência com outras mães, tecendo uma rede de apoio e conscientização. Suas palavras ressoaram com força, transmitindo uma mensagem essencial. Nem sempre a dor é só a dor. Às vezes, o perigo está escondido e só um exame pode revelar. Esta frase encapsula a essência do que exploraremos a seguir: a importância de escutar nosso corpo, de prestar atenção aos sinais, por mais sutis que pareçam, e de confiar na ciência para desvendar os mistérios que por vezes se ocultam à vista desarmada. Este é o ponto de partida de uma jornada que nos levará a compreender como as dolências mais comuns podem mascarar problemas graves, e como a informação e a prevenção são nossas maiores aliadas. A análise aprofundada da complexidade das doenças, especialmente aquelas que se manifestam de forma discreta, exige uma compreensão sobre como o organismo humano, em sua intrincada rede de sistemas, reage a agressões que, embora não evidentes externamente, podem gerar danos progressivos. O caso de Lucas, com um fragmento metálico alojado em seu pé, serve como um poderoso exemplo dessa dinâmica, ilustrando como um corpo estranho, mesmo que pequeno e sem uma ferida aberta significativa, pode desencadear uma série de eventos patológicos. Em crianças, essa capacidade de mascaramento de sintomas é particularmente preocupante. A natureza ativa da infância, aliada à dificuldade intrínseca de articular com clareza suas sensações de desconforto, pode levar a uma subestimação da gravidade de uma condição tanto por parte da criança quanto dos adultos responsáveis. As infecções, por exemplo, são um terreno fértil para esse tipo de engano diagnóstico. Uma lesão superficial que aparenta estar em processo de cicatrização pode, na verdade, abrigar micro-organismos patogênicos que, com o tempo, desencadeiam uma resposta inflamatória interna. O corpo, em sua resposta imune, pode gerar calor, edema e dor localizada, sintomas que, por sua natureza inespecífica, podem ser facilmente confundidos com um trauma físico de menor gravidade. No caso específico de Lucas, o fragmento metálico atuou como um foco infeccioso latente. A corrosão do metal, aliada à introdução de bactérias do ambiente externo, criou um cenário propício para o desenvolvimento de uma infecção silenciosa. Os médicos do Hospital Infantil de São Rafael, onde Lucas foi tratado, enfatizaram que a ausência de uma porta de entrada externa visível foi um dos fatores que inicialmente dificultaram o diagnóstico. A pele, barreira protetora, havia se fechado sobre o objeto, mas o processo inflamatório e destrutivo interno prosseguia. A osteomielite, uma infecção óssea, representa uma das complicações mais sérias que poderiam ter se desenvolvido caso a situação de Lucas tivesse se prolongado sem o devido diagnóstico e intervenção. Esta afecção, que pode acometer indivíduos de todas as idades, é caracterizada pela inflamação no tecido ósseo, geralmente de origem bacteriana. Os sintomas iniciais, dor localizada, inchaço, febre, podem ser vagos e mimetizar quadros como entorses ou contusões, o que, inevitavelmente, atrasa o início do tratamento adequado. O Dr. Alejandro Vargas, um fictício e renomado traumatologista pediátrico, em suas reflexões sobre o tema, ressalta que a persistência do sintoma e a resposta do paciente a terapias conservadoras são fatores cruciais para a suspeita de uma causa mais grave. Se uma criança se queixa de dor em um membro e essa dor não melhora com o repouso e os analgésicos habituais, ou se há uma piora progressiva, devemos considerar seriamente a possibilidade de uma patologia subjacente mais complexa, pontua o Dr. Vargas. Nesse contexto, a radiografia se consolida como uma ferramenta diagnóstica de valor inestimável. Sua capacidade de visualizar estruturas internas permite a identificação de corpos estranhos, a detecção de fraturas ocultas, e a evidência de sinais inflamatórios ósseos que seriam completamente invisíveis a um exame físico superficial. A história de Lucas reforça a importância de não descartar o uso de tais tecnologias, mesmo diante de sintomas que, à primeira vista, pareçam benignos. A mãe, Juliana, narra com uma emoção palpável como a imagem radiográfica funcionou como um olho que tudo vê em seu momento de maior apreensão. Eu pensava que era apenas uma pancada, mas a radiografia nos mostrou que havia algo mais, algo que estava causando dano de dentro para fora, relata. A conexão desses eventos com o cotidiano é, portanto, inegável. Os quintais, as residências, os parques públicos,
Os ambientes escolares são os palcos onde as crianças interagem com o mundo de forma intensa, por vezes imprevisível. Brinquedos quebrados, fragmentos metálicos, lascas de madeira, são elementos comuns nesses espaços que, sem a devida supervisão ou precaução, podem se transformar em perigos latentes. A educação voltada à segurança infantil, direcionada tanto às crianças quanto aos seus cuidadores, assume uma relevância capital. Ensinar as crianças a identificar e evitar objetos perigosos e a comunicar prontamente qualquer desconforto ou dor que sintam são medidas preventivas essenciais para mitigar riscos. Ademais, a narrativa envolvendo Lucas nos convida a uma profunda reflexão sobre a importância da comunicação eficaz, tanto entre pais e filhos quanto entre pais e profissionais da saúde. A capacidade de Juliana em discernir que algo não estava certo, mesmo em face da normalidade aparente inicial, e sua persistência em buscar auxílio médico foram determinantes para o desfecho positivo. Essa sinergia entre a intuição parental e o rigor científico constitui, frequentemente, o equilíbrio perfeito para garantir o bem-estar integral dos mais jovens. Que reflexão este caso inspira em sua própria vivência? A importância de estar atento às nuances do corpo, de não descartar sintomas que parecem menores e de confiar na ciência como aliada na busca pela saúde. Esta história, ao destacar a importância da investigação e da atenção aos detalhes, serve como um poderoso lembrete da complexidade que pode se esconder sob a superfície da aparente normalidade. A jornada de Lucas é um convite à prudência, à observação e à confiança nos recursos que a medicina moderna oferece para desvendar os mistérios do nosso próprio organismo. É um testemunho da resiliência infantil e da dedicação dos pais, unidos pela ciência, em prol da vida. A história do pequeno Lucas, embora centrada em um evento específico, transcende o mero relato de um incidente médico para se tornar uma metáfora poderosa sobre como as adversidades na vida, mesmo as que se apresentam como uma fachada de simplicidade, podem ocultar complexidades que exigem investigação minuciosa e uma atenção aguçada. O caso da criança e do fragmento metálico em seu pé lança luz sobre a importância primordial da prevenção de acidentes infantis, uma questão de saúde pública de relevância incontestável. As estatísticas globais, compiladas por organizações como a Organização Mundial da Saúde, OMS, revelam que as lesões não intencionais figuram entre as principais causas de mortalidade e morbidade em crianças em todo o mundo. Este espectro de lesões abrange uma vasta gama de ocorrências, desde quedas e queimaduras até afogamentos e intoxicações, muitas das quais poderiam ser evitadas mediante a implementação de medidas de segurança adequadas, uma ampliação significativa da conscientização pública. O diagnóstico precoce de infecções é outro pilar fundamental que emerge com clareza a partir deste relato. Como já mencionado, a osteomielite, se não tratada em seus estágios iniciais, pode acarretar consequências devastadoras, incluindo deformidades ósseas permanentes, comprometimento do crescimento, em casos mais graves, a progressão para a sepse, uma resposta inflamatória sistêmica que representa um risco de vida. A rápida identificação da causa subjacente à dor de Lucas, facilitada pela realização da radiografia, permitiu a instituição de um tratamento atempado, prevenindo assim o desenvolvimento dessas complicações severas. Profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros em centros de referência em atendimento infantil, a exemplo do fictício Hospital Pediátrico da Cidade do México, são continuamente treinados para reconhecer os sinais sutis de infecções, utilizando uma abordagem que combina exame físico detalhado, análise criteriosa do histórico clínico e a solicitação de exames complementares quando necessário. A narrativa que envolve Lucas também ressalta a importância vital da saúde pediátrica e a necessidade imperativa de contar com especialistas em traumatologia infantil. Estes profissionais detêm um conhecimento especializado da anatomia e fisiologia em desenvolvimento das crianças, o que lhes confere uma capacidade superior para abordar de forma eficaz as lesões e doenças que afetam essa faixa etária. A sutileza dos sintomas em crianças frequentemente exige um olhar clínico altamente treinado e uma mente aberta à consideração de diagnósticos menos comuns. O Dr. Vargas, em suas contribuições teóricas, enfatiza a singularidade de cada caso pediátrico. Cada criança é um universo, e o que para um adulto pode ser uma simples indisposição, em uma criança pode ser o prenúncio de um problema de maior magnitude.
Além disso, a história ressoa profundamente com o conceito de bem-estar infantil, um termo abrangente que engloba não apenas a saúde física, mas também os aspectos emocionais e sociais do desenvolvimento infantil. A dor e a limitação de movimento experimentadas por Lucas, ainda que temporárias, indubitavelmente impactaram seu estado de ânimo e sua capacidade de desfrutar de suas atividades lúdicas habituais. A recuperação, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, é um processo integral que demanda o suporte familiar. Em certas circunstâncias, a intervenção de profissionais especializados em saúde mental infantil. A educação sanitária configura-se, indiscutivelmente, como uma das ferramentas mais potentes para o empoderamento da família e a prevenção de situações adversas como a vivenciada por Lucas. A disseminação de histórias como esta, acompanhada de uma análise detalhada dos sintomas, explicações claras sobre procedimentos diagnósticos e a ênfase nas medidas preventivas, capacita pais e cuidadores a identificar e agir de forma mais eficaz diante de potenciais problemas de saúde. O objetivo primordial é fomentar uma cultura de saúde onde a prevenção e a atenção primária sejam tratadas como prioridades e onde os pais se sintam seguros e aptos a tomar decisões informadas a respeito do bem-estar de seus filhos. O caso de Lucas, que teve seu início em um simples cocheio, evoluiu para uma profunda lição sobre a relevância da observação atenta, da medicina diagnóstica e da comunicação colaborativa na salvaguarda da saúde infantil. A trajetória de Juliana, a mãe, e sua rápida ação diante da persistência dos sintomas, aliada à precisão do diagnóstico médico, foram cruciais para um desfecho favorável. Esse tipo de evento, embora assustador no momento em que ocorre, nos deixa com valiosos ensinamentos que, ao serem compartilhados, podem prevenir que outros passem por experiências análogas. A vida, em sua inerente complexidade, frequentemente nos apresenta desafios que, quando enfrentados com conhecimento, coragem e determinação, nos fortalecem e nos ensinam a valorizar de forma ainda mais profunda a saúde e o bem-estar. A persistência de sintomas que, à primeira vista, parecem menores, como os experimentados pelo pequeno Lucas, pode frequentemente ser atribuída à intrincada rede de interconexões que governam o funcionamento do corpo humano. Trata-se de um sistema altamente complexo onde um desequilíbrio em uma determinada área pode manifestar-se de maneiras inesperadas em outra parte do organismo. Para além das infecções ósseas, existem outras patologias que compartilham essa característica de apresentação insidiosa, sendo particularmente relevantes na população pediátrica. Um exemplo notório são as lesões por estresse repetitivo, condições que não resultam de um único evento traumático, mas sim da sobrecarga constante a que uma estrutura corporal é submetida. Em crianças ativas, a prática intensiva de esportes ou atividades físicas, desprovida de um descanso adequado e de um preparo físico apropriado, pode levar ao desenvolvimento de microlesões que, com o acúmulo, geram dor crônica e inflamação. Consideremos, por exemplo, a doença de Osgood-Schlatter, uma causa comum de dor no joelho em adolescentes fisicamente ativos. Essa condição surge devido à irritação da placa de crescimento localizada na parte anterosuperior da tíbia, logo abaixo da articulação do joelho, provocada pela tensão repetida do tendão patelar. Os sintomas, que incluem dor, inchaço e a formação de uma proeminência óssea na região afetada, podem ser inicialmente confundidos com uma simples contusão ou uma dor muscular comum. No entanto, se não for adequadamente manejada, pode resultar em dor persistente e até mesmo em deformidades na estrutura óssea. Este cenário sublinha como a natureza cumulativa do dano, ausente de uma lesão externa visível, pode passar despercebida até que a dor se torne incapacitante, de maneira análoga ao modo como o objeto metálico no pé de Lucas causava um dano interno progressivo. Por outro lado, a reabilitação precoce e a fisioterapia pediátrica desempenham um papel de pilar essencial na recuperação de qualquer tipo de lesão, independentemente de sua aparente gravidade. Em casos como o de Lucas, onde a presença de um corpo estranho resultou em dano interno, a fisioterapia subsequente à remoção do objeto e ao fechamento da ferida torna-se crucial para a restauração completa da mobilidade e para a prevenção de rigidez articular ou atrofia muscular. Os fisioterapeutas pediátricos empregam técnicas lúdicas e adaptadas à faixa etária da criança, com o objetivo de tornar o processo de reabilitação o mais ameno e eficaz possível. Por meio de jogos que envolvem movimento, exercícios terapêuticos específicos e terapia manual, buscam não apenas recuperar a força e a flexibilidade muscular,
mas também restaurar a confiança da criança em seu próprio corpo e em sua capacidade de realizar atividades físicas sem receio. O objetivo final é que a criança não apenas se recupere fisicamente, mas que também retome sua vida ativa e plena, superando quaisquer sequelas psicológicas decorrentes do evento traumático. Finalmente, é de suma importância destacar o papel da educação em primeiros socorros para pais e cuidadores. O conhecimento sobre como proceder diante de uma lesão súbita, como a que Lucas pode ter sofrido sem que sua mãe percebesse inicialmente, pode fazer uma diferença significativa. Saber como avaliar uma possível fratura, como gerenciar adequadamente uma ferida ou identificar o momento em que é imperativo buscar ajuda médica profissional, capacita os adultos a tomarem decisões rápidas e acertadas. Programas de treinamento em primeiros socorros pediátricos, oferecidos por organizações de saúde e segurança, equipam os pais com as habilidades necessárias para responder eficazmente em situações de emergência, minimizando o risco de complicações e garantindo a segurança e o bem-estar de seus filhos. Ao percorrer esse caminho de descobertas, testemunhamos como a aparente simplicidade de um mal-estar infantil pode servir de véu para realidades médicas de considerável complexidade. A intrincada rede de sistemas que compõem o organismo humano, especialmente em suas fases de desenvolvimento, revela uma vulnerabilidade inerente que exige vigilância constante e uma compreensão profunda. Vislumbramos como a ausência de sinais externos evidentes não se traduz em ausência de risco e como a sutileza de certas manifestações pode, de fato, ser um indicador de processos internos que requerem intervenção especializada e diagnóstico preciso. A convergência da intuição parental, da acuidade clínica e do poder das ferramentas diagnósticas modernas tornou-se patente, desenhando um panorama onde a atenção precoce se erige como um baluarte indispensável. Refletindo sobre essa jornada até o momento, é possível perceber como as diversas facetas exploradas tecem uma tapeçaria coesa. A interconexão entre a saúde física e o bem-estar emocional, a influência de fatores ambientais e genéticos na suscetibilidade a doenças e o papel crucial da prevenção e da educação sanitária configuram um quadro holístico. Não se trata de eventos isolados, mas de fios entrelaçados que, observados em seu conjunto, revelam padrões e dinâmicas subjacentes que informam nossa compreensão da saúde e da doença. É como observar como as correntes subterrâneas, invisíveis à superfície, moldam a paisagem de maneira profunda e inalterável. Diante dessas reflexões, o caminho para uma compreensão mais completa se ilumina. Navegamos pelas complexidades das manifestações físicas, a importância da intervenção precoce e o papel da tecnologia e da colaboração interdisciplinar. Esses elementos, ao serem considerados conjuntamente, nos preparam para uma perspectiva final que transcende a mera anedota, convidando-nos a uma contemplação mais ampla sobre as implicações do que desvendamos. A soma desses saberes nos impulsiona a uma apreciação renovada da fragilidade e da resiliência do corpo humano e da responsabilidade que recai sobre nós em seu cuidado e proteção. À medida que nos aproximamos da reflexão final, é pertinente considerar como as lições extraídas de casos específicos ressoam em um contexto mais amplo. As experiências individuais, ao serem analisadas sob o prisma do conhecimento científico e da experiência clínica, transformam-se em valiosos faróis que iluminam o caminho para abordar desafios similares. A narrativa que seguimos nos guiou através da importância da observação atenta, da confiança nos recursos diagnósticos e da necessidade de uma abordagem integral na atenção à saúde. Esses princípios, uma vez assimilados, nos preparam para uma conclusão que busca encapsular a essência do aprendizado e sua relevância duradoura. A travessia que realizamos, desde a aparente insignificância de um leve cocheio até a revelação de um invasor silencioso, nos lega uma compreensão mais profunda da intrincada arquitetura da saúde, especialmente na etapa mais vulnerável da vida. A história de Lucas, para além de ser um relato médico, ergue-se como um poderoso lembrete de que a vida, em sua manifestação mais elementar, frequentemente se revela não por seus estrondos, mas por seus sussurros. É nesses matizes, naquelas sinais que à primeira vista parecem desvanecer-se no ruído do cotidiano, onde reside a chave para desvendar verdades que, de outra forma, permaneceriam ocultas, tecendo uma rede de consequências silenciosas, porém significativas. Percorremos a importância da observação minuciosa, da intuição que transcende o visível e da confiança no rigor científico que, unido à tecnologia, desvenda o imperceptível. A radiografia,
Aquele portal para o interior do corpo apresentou-se não apenas como uma ferramenta diagnóstica, mas como um símbolo da investigação profunda que a vida demanda. Ela nos ensina que a verdade nem sempre se oferece de maneira ostensiva. Frequentemente, requer paciência, atenção e a disposição para olhar para além da superfície. A medicina, em sua máxima expressão, torna-se assim uma arte da escuta, um diálogo constante entre o corpo e o conhecimento, onde cada sintoma é uma palavra e cada diagnóstico, uma frase constrói a narrativa da saúde. A ressonância desta história se estende muito além do âmbito clínico, tocando as fibras de nossa experiência vital compartilhada. A fragilidade inerente à existência humana, a interconexão de nosso sistema, e a influência do ambiente em nosso bem-estar são verdades universais que se manifestam de formas diversas. A prudência, a atenção aos detalhes e a educação contínua emergem como pilares fundamentais para navegar as complexidades da saúde. Não se trata apenas de reagir à adversidade, mas de cultivar uma consciência proativa, uma antecipação informada que nos permita salvaguardar nosso bem-estar e o daqueles a quem amamos. A verdadeira prática começa agora. Não se trata de memorizar dados ou procedimentos, mas de internalizar a lição fundamental. A vida fala em múltiplos idiomas, e o mais importante, frequentemente, é aquele que se expressa na sutileza. Estar atentos a esses sussurros, cultivar a sabedoria para interpretá-los e agir com determinação e compaixão, é o legado que esta história nos oferece. É um chamado a uma vigilância consciente, um compromisso com a investigação e um reconhecimento de que, na delicada dança entre a saúde e a doença, cada detalhe conta e cada instante de atenção pode ser a diferença que preserva a harmonia da vida. Que esta reflexão nos impulsione a uma existência mais consciente, a uma conexão mais profunda conosco mesmos, com o mundo que nos cerca, reconhecendo a maravilha e a fragilidade que coexistem em cada um de nossos dias. A intrincada arquitetura do sistema imunológico, em sua vigilância constante contra ameaças internas e externas, oferece um paralelo fascinante com a história de Lucas e a necessidade de diagnósticos precisos. Assim como o corpo possui mecanismos sofisticados para identificar e neutralizar patógenos, a medicina moderna desenvolveu ferramentas para detectar anomalias que escapam à percepção sensorial imediata. A análise de biomarcadores em fluidos corporais, por exemplo, tem revolucionado a detecção precoce de diversas condições. Em vez de depender exclusivamente de sintomas físicos, que podem ser tardios ou ambíguos, a medição de certas proteínas, enzimas ou material genético pode sinalizar a presença de doenças em estágios iniciais, muitas vezes antes que qualquer desconforto seja percebido. Imagine, por exemplo, a detecção de marcadores inflamatórios específicos em uma amostra de sangue que, embora o paciente se sinta perfeitamente bem, indique um processo subclínico em andamento, semelhante ao fragmento metálico que causava dano sem uma ferida aparente. Essa abordagem proativa, focada na identificação de disfunções em nível molecular, representa uma evolução significativa na medicina preventiva e diagnóstica, permitindo intervenções mais eficazes e menos invasivas. Ademais, a compreensão da neurociência e sua aplicação no diagnóstico pediátrico abre novas avenidas para a interpretação de comportamentos que, de outra forma, poderiam ser mal interpretados. Certos transtornos do desenvolvimento neurológico, por exemplo, podem manifestar-se através de padrões de interação social atípicos ou de respostas sensoriais incomuns. Em vez de serem vistos como meras peculiaridades comportamentais, esses sinais podem ser interpretados à luz do conhecimento científico como indicadores de disfunções neurológicas subjacentes. A observação atenta desses nuances, aliada a ferramentas de avaliação neuropsicológica, permite um diagnóstico mais preciso e a implementação de terapias direcionadas. Consideremos, por exemplo, um padrão de aversão a certos tipos de toque que, em uma criança com autismo, pode ser uma resposta a uma hipersensibilidade sensorial, e não simplesmente uma manifestação de teimosia. Essa perspectiva, que integra o conhecimento sobre o funcionamento cerebral à avaliação clínica, é crucial para desmistificar comportamentos complexos e oferecer o suporte adequado. Em contrapartida, a análise de dados genéticos tem se tornado uma ferramenta cada vez mais poderosa na identificação de predisposições a certas condições médicas, mesmo na ausência de sintomas aparentes. O sequenciamento genomíquico pode revelar mutações específicas que aumentam o risco de desenvolver doenças crônicas, como certos tipos de câncer ou distúrbios metabólicos.
Embora a presença de uma mutação não signifique o desenvolvimento inevitável da doença, ela fornece informações valiosas para a implementação de estratégias de vigilância personalizada e intervenções preventivas. Pense, por exemplo, em uma predisposição genética para doenças cardíacas, identificada em um indivíduo jovem e aparentemente saudável. Esse conhecimento permite a adoção de um estilo de vida mais cauteloso, com exames cardiológicos regulares e acompanhamento médico especializado, antes mesmo que qualquer sintoma cardiovascular se manifeste. Essa abordagem preditiva, baseada na informação genética, representa um salto qualitativo na medicina, transformando o foco do tratamento para a prevenção ativa. Outra dimensão crucial a ser considerada reside na aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquina, machine learning, na interpretação de imagens médicas e na identificação de padrões complexos em grandes volumes de dados clínicos. Algoritmos avançados, treinados com vastos conjuntos de dados de exames radiológicos, tomográficos e de ressonância magnética, podem detectar anomalias sutis que poderiam passar despercebidas ao olho humano, mesmo de um radiologista experiente. Essa capacidade de análise preditiva e de detecção de padrões não evidentes é particularmente valiosa em cenários onde a precisão diagnóstica é crítica. Imagine um sistema de inteligência artificial capaz de analisar milhares de mamografias e identificar, com alta probabilidade, lesões suspeitas em seus estágios mais iniciais, permitindo um diagnóstico precoce e um prognóstico mais favorável para pacientes com câncer de mama. Essa colaboração entre a inteligência humana e a capacidade computacional da inteligência artificial promete revolucionar a prática médica, otimizando a precisão diagnóstica e a eficiência dos processos de saúde. A esfera da telemedicina, em sua constante evolução, desvela novas fronteiras para a detecção e o acompanhamento de condições médicas, especialmente aquelas que se manifestam de maneira insidiosa. A capacidade de monitorar remotamente sinais vitais, padrões de atividade e até mesmo a resposta a determinados estímulos terapêuticos abre um leque de possibilidades para a intervenção precoce. Por exemplo, dispositivos vestíveis equipados com sensores avançados podem registrar contínua e discretamente métricas como frequência cardíaca, oxigenação sanguínea e padrões de sono. Em crianças, a análise dessas séries temporais de dados, mesmo que aparentemente normais em um único ponto de observação, pode revelar tendências sutis que, de outra forma, passariam despercebidas em consultas médicas esporádicas. Uma alteração gradual na qualidade do sono ou uma flutuação incomum na variabilidade da frequência cardíaca, por exemplo, podem ser os primeiros indícios de um desequilíbrio fisiológico emergente, permitindo que profissionais de saúde intervenham antes que os sintomas se tornem manifestos e mais difíceis de tratar. Assim, a tecnologia, ao estender o alcance da observação médica para além das paredes clínicas, atua como um sentinela silencioso na detecção de anomalias. Outra aplicação promissora reside na análise preditiva de riscos baseada em algoritmos que processam vastos conjuntos de dados epidemiológicos e históricos de pacientes. Ao cruzar informações demográficas, ambientais e clínicas, esses sistemas podem identificar indivíduos ou populações com maior probabilidade de desenvolver certas patologias. Considere, por exemplo, a análise de padrões de dispersão de doenças infecciosas em uma determinada região, correlacionada com dados sobre mobilidade populacional e condições sanitárias. Essa abordagem pode prever focos de surtos com antecedência, permitindo a alocação estratégica de recursos de saúde pública e a implementação de medidas preventivas direcionadas. Da mesma forma, em um contexto individual, a avaliação de um histórico familiar de certas condições, combinada com dados sobre estilo de vida e exposição a fatores de risco ambientais, pode gerar um perfil de risco personalizado, orientando a família e o paciente para a adoção de medidas profiláticas específicas. A gamificação, ou a aplicação de elementos de design de jogos em contextos não lúdicos, emerge como uma estratégia inovadora para engajar pacientes, especialmente crianças, no processo de tratamento e monitoramento de suas condições de saúde. Transformar a adesão a tratamentos, a realização de exercícios de reabilitação ou o registro de sintomas em desafios interativos e recompensadores pode aumentar significativamente a motivação e a consistência.
Imagine um aplicativo que transforma a fisioterapia para um pé lesionado em uma série de missões virtuais, onde o sucesso em cada etapa desbloqueia novas fases ou concede pontos e distintivos. Essa abordagem lúdica não apenas torna o processo terapêutico mais atraente, mas também facilita a coleta de dados sobre o progresso do paciente de forma orgânica e contínua. A criança, imersa na dinâmica do jogo, pode inadvertidamente fornecer informações valiosas sobre sua recuperação, sem a percepção de estar submetida a um regime de monitoramento rigoroso. Adicionalmente, o avanço na compreensão da microbiota intestinal e seu impacto em diversas funções corporais, incluindo o sistema imunológico e até mesmo a saúde mental, abre novas perspectivas diagnósticas. Desequilíbrios na composição dessa complexa comunidade de micro-organismos, conhecidos como desbiose, têm sido associados a uma variedade de condições, desde distúrbios gastrointestinais até doenças autoimunes e neurológicas. A análise do perfil da microbiota através de exames de fezes, por exemplo, pode revelar padrões específicos que indicam uma predisposição a certas enfermidades ou a resposta a determinados tratamentos. Essa área de pesquisa, ainda em expansão, sugere que a saúde do nosso segundo cérebro no intestino pode ser um indicador silencioso, mas poderoso, do bem-estar geral, oferecendo um novo campo para a detecção precoce e a intervenção personalizada. A medicina regenerativa, com seu potencial transformador, oferece o horizonte promissor para lidar com danos teciduais que, até recentemente, eram considerados irreversíveis. O foco aqui reside na capacidade de estimular o próprio corpo a reparar ou substituir células, tecidos e órgãos danificados, restaurando sua função. Ao invés de meramente tratar os sintomas de uma lesão, como no caso do pé de Lucas, onde se removeu o corpo estranho, a regeneração busca curar a raiz do problema em nível celular. Por exemplo, o uso de células-tronco para tratar lesões à medula espinhal ou para regenerar cartilagem em articulações desgastadas representa um salto paradigmático. Imagine um futuro onde, em vez de próteses ou tratamentos paliativos para lesões articulares, injetamos células que se diferenciam em tecido cartilaginoso novo, restaurando a articulação a um estado próximo ao original. Essa abordagem, ainda em desenvolvimento para muitas aplicações, promete revolucionar o tratamento de condições crônicas e traumas, oferecendo esperança para pacientes que antes tinham poucas opções terapêuticas. Outra fronteira fascinante emerge no campo da bioimpressão 3D, onde a criação de tecidos e órgãos funcionais em laboratório se torna uma realidade cada vez mais tangível. Utilizando biotintas compostas por células vivas e biomateriais, é possível imprimir estruturas tridimensionais complexas que mimetizam a arquitetura e a funcionalidade de tecidos humanos. Embora a impressão de órgãos completos para transplante ainda enfrente desafios significativos, a bioimpressão já tem aplicações importantes na modelagem de doença e no teste de novos medicamentos. Por exemplo, a criação de minifígados ou mini-rins impressos em 3D permite aos pesquisadores estudar o desenvolvimento de doenças hepáticas ou renais de forma mais precisa e ética, sem a necessidade de modelos animais ou de órgãos humanos. Essa capacidade de criar modelos biológicos personalizados abre caminho para terapias mais direcionadas e eficazes, permitindo testar a resposta de um tecido específico de um paciente a diferentes compostos antes de administrá-los no corpo. A nanotecnologia aplicada à medicina representa um avanço na capacidade de interagir com o corpo em uma escala molecular. Nanopartículas podem ser projetadas para entregar medicamentos de forma direcionada a células específicas, como células tumorais, minimizando a exposição de tecidos saudáveis aos efeitos colaterais. No contexto de infecções, como aquela que poderia ter se desenvolvido no pé de Lucas, nanopartículas com propriedades antimicrobianas podem ser desenvolvidas para atingir e destruir bactérias resistentes a antibióticos, atuando diretamente no foco da infecção. Além disso, nanosensores implantáveis poderiam monitorar continuamente biomarcadores internos, fornecendo dados em tempo real sobre o estado de saúde do paciente e alertando para alterações sutis que antecedem o desenvolvimento de doenças. Essa precisão em nível nanométrico permite intervenções mais eficazes e menos invasivas, redefinindo os limites do tratamento médico. Ademais, a análise genômica em tempo real, combinada com a medicina personalizada, está transformando a forma como abordamos a saúde individual.
Imagine um cenário onde, após um diagnóstico, o perfil genético completo do paciente é analisado para determinar a resposta mais eficaz a diferentes tratamentos. Para condições que exigem intervenção rápida, como infecções ou reações inflamatórias, essa análise pode guiar a escolha do antibiótico mais adequado, o anti-inflamatório com menor risco de efeitos colaterais, ou até mesmo a dose ótima de um medicamento. Tudo isso antes mesmo que o tratamento seja iniciado. Essa abordagem, que considera as particularidades genéticas de cada indivíduo, afasta-se do modelo tamanho único e avança em direção a uma medicina de precisão, onde as terapias são customizadas para maximizar a eficácia e minimizar os riscos, oferecendo um cuidado verdadeiramente individualizado. A integração de tecnologias de monitoramento remoto e a análise preditiva de riscos, embora revolucionárias, trazem consigo um conjunto complexo de desafios éticos e de privacidade que merecem uma análise aprofundada. A coleta contínua de dados de saúde, especialmente de populações vulneráveis como crianças, levanta questões sobre o consentimento informado, a segurança dos dados e o potencial de uso indevido dessas informações. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta a vigilância constante de dispositivos que registram cada batimento cardíaco, cada movimento. Quem tem acesso a esses dados? Como garantir que sejam utilizados exclusivamente para fins de saúde e não para discriminação em seguros ou emprego? A implementação dessas tecnologias exige, portanto, um arcabouço regulatório robusto e transparente que proteja os direitos individuais sem sufocar a inovação médica. A confiança na relação médico-paciente, já intrinsecamente delicada, pode ser abalada se houver percepção de vigilância excessiva ou falta de controle sobre as próprias informações de saúde. Ademais, a dependência crescente de algoritmos na tomada de decisões clínicas, especialmente na análise preditiva, introduz a possibilidade de vieses algorítmicos. Esses algoritmos são treinados com base em dados históricos, que por vezes refletem desigualdades sociais e disparidades no acesso à saúde. Consequentemente, um algoritmo treinado com dados que sumem e representam minorias étnicas ou populações de baixa renda pode, inadvertidamente, perpetuar ou até mesmo exacerbar essas desigualdades. Imagine um sistema que, ao prever riscos de saúde, atribui uma probabilidade maior de certas condições a indivíduos de determinados grupos socioeconômicos, não por uma predisposição biológica inerente, mas devido a fatores ambientais de acesso à saúde que foram refletidos nos dados de treinamento. A validação rigorosa desses algoritmos, com a inclusão de conjunto de dados diversificados e a auditoria constante de seus resultados, torna-se imperativa para garantir a equidade no cuidado em saúde. Por outro lado, a gamificação, ao tornar o engajamento com o tratamento mais atraente, pode, em certos contextos, obscurecer a seriedade inerente à condição médica. A linha entre o incentivo lúdico e a trivialização de uma doença pode ser tênue. Se o foco excessivo em pontuações e recompensas desvia a atenção da importância clínica subjacente, o paciente pode negligenciar aspectos cruciais do tratamento. Considere, por exemplo, uma criança que, ao priorizar o avanço em um jogo terapêutico, omite a comunicação de um sintoma atípico que poderia indicar uma complicação. A arte reside em equilibrar o engajamento lúdico com a educação clara sobre a condição e a importância da comunicação honesta e detalhada com os profissionais de saúde. A tecnologia deve servir como um complemento e não como um substituto para a relação terapêutica e a compreensão profunda da saúde. Outra camada crucial a ser considerada é a exclusão digital e a lacuna de acesso à tecnologia. Embora a telemedicina e as ferramentas digitais ofereçam benefícios significativos, sua eficácia é limitada para indivíduos e comunidades que carecem de acesso confiável à internet, a dispositivos eletrônicos ou à literacia digital necessária para utilizá-los. Em regiões com infraestrutura precária ou entre populações de baixa renda, a dependência dessas tecnologias pode aprofundar as disparidades em saúde, criando um sistema de saúde de duas velocidades. Pensem como um programa de monitoramento remoto de pacientes idosos, por mais eficaz que seja, torna-se inútil para aqueles que não possuem um smartphone ou não sabem como operá-lo. Essa realidade exige soluções híbridas, que combinem o avanço tecnológico com abordagens tradicionais acessíveis, garantindo que os benefícios da inovação médica cheguem a todos, independentemente de sua condição socioeconômica ou localização geográfica. A inclusão digital na saúde não é apenas uma questão de acesso à tecnologia,
mas de garantir que todos possam se beneficiar de seus avanços. A busca por diagnósticos mais precisos e intervenções mais eficazes nos leva a explorar o universo da medicina de precisão, um campo que transcende a abordagem generalista para abraçar a singularidade de cada indivíduo. Em vez de tratamentos padronizados, a medicina de precisão visa personalizar a terapêutica com base em uma miríade de fatores, incluindo o perfil genômico, o ambiente e o estilo de vida do paciente. No contexto de doenças que se manifestam sutilmente, essa abordagem se torna ainda mais valiosa. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com um quadro clínico que desafia classificações tradicionais. A análise do rizoma ou genoma completo de um paciente pode revelar mutações raras que explicam sintomas atípicos, anteriormente considerados inexplicáveis. Por exemplo, um distúrbio metabólico congênito, que causa fadiga crônica e atrasos no desenvolvimento, pode ser identificado através do sequenciamento genético, permitindo a implementação de dietas específicas e terapias de reposição enzimática antes que danos irreversíveis se instalem. Essa capacidade de desvendar as causas genéticas subjacentes abre portas para tratamentos que atuam diretamente na origem do problema, em vez de apenas gerenciar suas manifestações. Além disso, a farmacogenomia, um ramo da medicina de precisão, estuda como os genes de uma pessoa afetam sua resposta a medicamentos. Essa área é crucial para otimizar a eficácia terapêutica e minimizar os efeitos adversos, especialmente em casos onde a dosagem e a escolha do fármaco são críticas. Pensem como diferentes indivíduos metabolizam medicamentos de maneiras distintas, influenciados por variações genéticas em enzimas hepáticas. Um antidepressivo que é altamente eficaz para uma pessoa pode ser ineficaz ou causar efeitos colaterais severos em outra. Ao analisar o perfil genético do paciente em relação a esses medicamentos, os médicos podem prever a resposta individual e prescrever a medicação e a dosagem mais adequadas desde o início. Isso é particularmente importante em crianças, cujo metabolismo pode variar significativamente e onde a escolha errada de um medicamento pode ter consequências graves. Essa personalização do tratamento farmacológico representa um avanço notável em relação às abordagens mais antigas, que frequentemente se baseavam em tentativa e erro. Outra faceta importante da medicina de precisão reside na utilização de biomarcadores para monitorar a progressão de doenças e a resposta ao tratamento de forma não invasiva e contínua. Em vez de depender apenas de exames de imagem periódicos ou de avaliações clínicas subjetivas, a análise de biomarcadores circulantes no sangue ou em outros fluidos corporais pode fornecer um panorama detalhado e em tempo real do estado de saúde do paciente. Para condições que progridem silenciosamente, como certos tipos de câncer ou doenças neurodegenerativas, a detecção precoce de marcadores tumorais específicos ou de proteínas associadas à neuroinflamação pode alertar para uma recidiva ou para a necessidade de ajuste terapêutico. Essa monitorização contínua permite intervenções mais rápidas e precisas, muitas vezes antes que os sintomas se tornem clinicamente evidentes, maximizando as chances de sucesso do tratamento e melhorando a qualidade de vida do paciente. Por conseguinte, a oncologia de precisão exemplifica de forma contundente os benefícios dessa abordagem. O câncer, outrora tratado de forma relativamente uniforme, é agora compreendido como um conjunto de doenças heterogêneas, cada uma com suas características moleculares únicas. A análise genômica de tumores permite identificar mutações específicas que impulsionam o crescimento celular descontrolado. Com base nesses achados, terapias-alvo e imunoterapias podem ser desenvolvidas para atacar seletivamente as células cancerígenas, poupando tecidos saudáveis e minimizando os efeitos colaterais debilitantes da quimioterapia tradicional. Imagine um paciente com um tipo raro de câncer de pulmão cujas células exibem uma mutação específica. Em vez de receber um regime quimioterápico genérico, ele pode ser tratado com um medicamento desenhado para inibir precisamente a atividade dessa mutação, levando uma resposta terapêutica superior e a uma melhor qualidade de vida durante o tratamento. Essa capacidade de direcionar o tratamento com base nas características moleculares do tumor representa um avanço monumental na luta contra o câncer. A medicina regenerativa, em sua busca por restaurar a funcionalidade perdida, abre um leque de possibilidades antes inimagináveis. Ao invés de apenas reparar tecidos danificados, o foco se desloca para a capacidade intrínseca do corpo de se reconstruir. Pense,
Por exemplo, na aplicação de terapias celulares que utilizam células-tronco mesenquimais para modular a resposta inflamatória e promover a reparação tecidual em lesões crônicas. Em um cenário onde a inflamação persistente impede a cicatrização, como em certas úlceras de pele de difícil tratamento, a introdução dessas células pode sinalizar um retorno a um estado de homeostase, facilitando a regeneração. Este é um passo além do simples tratamento de sintomas. É uma intervenção direcionada à causa fundamental da falha na reparação. Outra vertente fascinante reside na engenharia de tecidos, onde a criação de estruturas biológicas em laboratório visa mimetizar a complexidade e a funcionalidade de tecidos e órgãos naturais. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de substituir um tecido com uma arquitetura tridimensional complexa. Utilizando andames biodegradáveis e células específicas, os cientistas conseguem cultivar tecidos que, uma vez implantados, integram-se ao organismo e assumem suas funções. Um exemplo concreto seria a criação de enxertos de pele para pacientes com queimaduras graves, onde a pele cultivada em laboratório não apenas cobre a área lesionada, mas também se diferencia em epiderme e derme funcionais, minimizando a formação de cicatrizes e restaurando a barreira protetora do corpo. Ademais, a terapia gênica, em sua evolução contínua, oferece um caminho para corrigir defeitos genéticos que predispõem a doenças crônicas ou que comprometem a capacidade regenerativa do organismo. Em vez de introduzir células novas, a terapia gênica visa modificar o material genético das próprias células do paciente, conferindo-lhes a capacidade de produzir proteínas essenciais ou de reparar danos intrínsecos. Pensem como essa abordagem poderia ser aplicada a doenças genéticas raras que afetam o desenvolvimento ósseo. Ao introduzir uma cópia funcional do gene defeituoso nas células precursoras ósseas, é possível restaurar a produção de uma proteína vital para a formação e manutenção do osso, permitindo um crescimento e desenvolvimento adequados. Por conseguinte, a aplicação de fatores de crescimento e outras moléculas bioativas representa uma estratégia complementar na medicina regenerativa. Essas substâncias atuam como mensageiros celulares, estimulando o processo de proliferação, migração e diferenciação celular que são cruciais para a reparação tecidual. Agora, imagine a aplicação de um coquetel de fatores de crescimento em um tendão lesionado. Essa abordagem pode acelerar a angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos, atrair células-tronco para o local da lesão e promover a deposição de colágeno, resultando em uma cicatrização mais rápida e robusta. Essa capacidade de direcionar a resposta celular com precisão molecular é um dos pilares da medicina regenerativa moderna, transformando a forma como abordamos lesões e degenerações. A exploração de novas terapias para condições que desafiam os métodos convencionais de tratamento nos leva a um campo onde a precisão diagnóstica se encontra com a intervenção terapêutica de vanguarda. Imagine, por exemplo, a aplicação de terapias fotodinâmicas em doenças dermatológicas que se manifestam de forma discreta, como certas lesões pré-cancerosas ou infecções fúngicas resistentes. Esse método envolve a administração de um agente fotossensibilizador, que é absorvido seletivamente pelas células anormais ou patogênicas. Subsequentemente, a área afetada é exposta a uma luz de comprimento de onda específico, ativando o agente fotossensibilizador e desencadeando uma reação química que destrói as células-alvo, com mínima agressão aos tecidos circundantes saudáveis. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta uma condição que requer uma abordagem minimamente invasiva e altamente localizada. A terapia fotodinâmica, por sua natureza, oferece uma alternativa promissora, atuando com precisão cirúrgica sem a necessidade de incisões, o que é particularmente vantajoso em áreas sensíveis ou de difícil acesso. Outra área de desenvolvimento notável é a utilização de nanorobos para a administração direcionada de medicamentos e a realização de procedimentos minimamente invasivos no interior do corpo. Esses microrobos, projetados em escala nanométrica, podem ser programados para navegar pelo sistema circulatório, identificar alvos específicos, como células tumorais ou focos de inflamação, e liberar cargas terapêuticas com extraordinária precisão. Pensem como isso se aplica quando você precisa quebrar barreiras biológicas complexas, como a barreira hematoencefálica, para tratar doenças neurológicas. Nanorobos poderiam ser equipados com mecanismos para atravessar essa barreira, entregando medicamentos diretamente no tecido cerebral afetado, algo que as terapias convencionais frequentemente lutam para alcançar.
Sua capacidade de atuar em escala microscópica permite uma intervenção terapêutica sem precedentes, minimizando a exposição sistêmica a fármacos e reduzindo significativamente os efeitos colaterais. Ademais, a bioeletrônica, um campo interdisciplinar emergente, busca integrar componentes eletrônicos com sistemas biológicos para monitorar e modular funções corporais. Imagine a aplicação de implantes bioeletrônicos minúsculos que podem registrar continuamente a atividade neural em uma área específica do cérebro, ou modular a liberação de neurotransmissores em resposta a padrões anormais. Agora, considere como isso se aplica quando você busca restaurar funções perdidas devido a lesões neurológicas ou doenças degenerativas. Interfaces cérebro-computador, por exemplo, podem permitir que indivíduos com paralisia controlem dispositivos externos através de seus pensamentos, ou que estimuladores neurais implantados ajudem a regular ritmos cardíacos anormais ou a aliviar dores crônicas. Essa fusão entre eletrônica e biologia abre caminhos para terapias que atuam diretamente nos circuitos neurais e fisiológicos do corpo. Por conseguinte, a terapia com fagos, uma modalidade de tratamento que utiliza vírus bacteriófagos para combater infecções bacterianas, está surgindo como uma alternativa promissora, especialmente diante do crescente problema da resistência antimicrobiana. Os fagos são vírus que infectam e matam seletivamente bactérias específicas, sem afetar as células humanas ou a microbiota benéfica. Agora, pensem como isso se aplica quando você se depara com uma infecção bacteriana multiresistente, onde os antibióticos convencionais se mostram ineficazes. A terapia com fagos oferece uma abordagem direcionada, capaz de neutralizar patógenos específicos que se tornaram invisíveis aos tratamentos tradicionais. Essa especificidade e a capacidade de evoluir junto com as bactérias a tornam uma ferramenta poderosa e adaptável no arsenal terapêutico. À medida que as complexidades desvendadas ao longo desta exploração se entrelaçam, uma tapeçaria de conhecimento emerge, tecida com os fios da investigação científica, da intuição humana e do avanço tecnológico. O que antes se apresentava como um emaranhado de fatos e possibilidades, agora começa a revelar contornos mais definidos, impulsionando-nos suavemente em direção a um panorama de compreensão mais abrangente. As diversas correntes de pensamento que exploramos, cada uma com sua singularidade, convergem agora em um fluxo unificado, sinalizando a proximidade de um ponto de vista consolidado, um horizonte onde as múltiplas perspectivas se harmonizam. É como se os fragmentos de um mapa, dispersos e aparentemente desconexos, começassem a se encaixar, revelando a imagem completa de um território antes apenas vislumbrado em suas partes. Refletindo sobre essa jornada até agora, torna-se palpável a forma como as distintas avenidas de investigação, desde as mais microscópicas até as mais abrangentes em termos de aplicação, se complementam e se reforçam mutuamente. O que se observava como pontas soltas em um complexo sistema, agora ganha áreas de um intrincado mecanismo onde cada engrenagem, por mais sutil que seja, desempenha um papel crucial na operação do todo. Essa percepção cumulativa, construída sobre os alicerces do conhecimento adquirido, sugere um caminho de apreensão que transcende a soma de suas partes, apontando para uma sabedoria emergente, um entendimento mais profundo que ressoa com a própria natureza interconectada da realidade. À luz dessas percepções, o percurso em direção à reflexão final se descortina com clareza renovada. As nuances da observação atenta, a importância da precisão diagnóstica e o poder transformador das novas abordagens terapêuticas não mais se apresentam como elementos isolados, mas como facetas de uma mesma realidade em evolução. É como se a luz, ao atravessar um prisma, se desdobrasse em um espectro de cores, cada uma distinta, mas todas originadas de uma única fonte. Essa convergência de insights prepara o terreno para uma síntese que, longe de ser um mero resumo, busca encapsular a essência transformadora das ideias exploradas, antecipando a profundidade da conclusão que se aproxima. A jornada através das complexidades da saúde, iniciada com a aparente simplicidade de um cocheiro infantil, desdobrou-se em uma profunda imersão na intrincada dança entre o corpo, a ciência e a percepção. O caso do pequeno Lucas, com seu invasor silencioso alojado em seu pé, serviu como um portal para um universo de possibilidades diagnósticas e terapêuticas que, outrora confinadas ao domínio da ficção científica, agora se tornam realidades palpáveis. Percorremos os caminhos da medicina de precisão, onde o código genético individual,
dita o ritmo do tratamento, e a nanotecnologia nos permite navegar pelas veias e células com a sutileza de um cirurgião microscópico. Exploramos a bioeletrônica, que promete restaurar a comunicação entre o corpo e a mente, e a terapia com fagos, um retorno às origens virais para combater as bactérias que se tornaram indomáveis. Cada passo dessa exploração ampliou nossa compreensão, revelando que a sutileza, muitas vezes, não é um sinal de ausência de perigo, mas um véu que oculta complexidades que exigem um olhar mais aguçado, ferramentas mais sofisticadas. A unidade fundamental que emerge dessa vasta exploração reside na transcendência das abordagens reativas para um paradigma proativo e personalizado. Não se trata mais de simplesmente apagar incêndios, mas de antecipar a faísca, de compreender os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos que predispõem a um desequilíbrio. Seja através da análise preditiva de dados epidemiológicos, da decodificação do genoma individual ou do monitoramento contínuo de biomarcadores, a ciência nos capacita a olhar para o futuro da saúde com uma clareza sem precedentes. A história de Lucas, que começou com um simples cocheio, nos ensina que o corpo é um livro aberto, cujas páginas, por vezes, exigem a sabedoria da interpretação para revelar seus segredos mais profundos. A verdadeira prática começa agora. Não apenas reagir ao que se manifesta, mas cultivar a arte de escutar os sussurros do corpo, de antecipar suas necessidades, de dialogar com ele em sua própria linguagem, cada vez mais decifrável pelas ferramentas que a própria engenhosidade humana nos legou. A lição final, portanto, não reside apenas na maravilha tecnológica, mas na sabedoria que ela nos confere. É um convite à vigilância consciente, à confiança na investigação contínua e à celebração da capacidade humana de desvendar o que antes era impenetrável. A saúde, em sua essência mais pura, é um estado de harmonia dinâmica, uma sinfonia complexa onde cada nota, por mais sutil que seja, contribui para a melodia do bem-estar. Ao aprendermos a ouvir essa sinfonia com mais atenção, a compreender suas nuances, a intervir com precisão e compaixão, abrimos caminho para um futuro onde a prevenção e a personalização definem o cuidado e onde a vida pode ser vivida em sua plenitude, livre das sombras do que é invisível aos olhos desatentos. Que esta compreensão nos inspire a abraçar cada dia com uma consciência renovada, honrando a complexidade e a resiliência do ser humano em sua busca incessante por saúde e vitalidade.